colocou no nosso coração, cujo tema é: deixe Deus cuidar de tudo. Amém? Deixa Deus cuidar de tudo. Sabe, querido, nós estamos vivendo, né, muitas pessoas estão assustadas. Nossa, tem surto de dengue, surto de, parece que está voltando Covid, parece que está voltando isso, aquilo outro. Sabe, queridos, sim, nós sabemos que dias difíceis nós estamos vivendo na área de saúde, na área, né, em muitas áreas. Mas o Senhor é que cuida de nós, amém? Quem é o nosso galardoador, a proteção que nós temos é o Senhor. E eu louvo a Deus, porque Deus continua operando no mundo. Eu queria contar aqui uma história de uma muçulmana, ex-muçulmana, né? Porque ela agora não é mais muçulmana. Uma muçulmana que é curada de câncer terminal e se converteu ao Evangelho após ter uma visão de Jesus. E era câncer terminal, queridos. Eu vou contar a história aqui para os irmãos entenderem que o nosso Deus continua operando nos dias de hoje, tá? Ela chama, né, Halima. Ela nascida, né, em uma família muçulmana, tá? Árabe, né, no Oriente Médio. Obrigado, querido. E cresceu fiel e obediente a muitas práticas e rituais do Islã. Todo mundo que cresce no Islã obedece às práticas do Islã, tá certo? Ela se casou quando ainda era adolescente e o casal logo teve uma filha. Dentro de alguns anos, ela engravidou mais 2 vezes, mas infelizmente perdeu os 2 bebês. Cerca de 4 anos atrás, Halima começou a sentir fortes dores severa em todo o corpo e se viu ficando cada vez mais fraca. Após um check-up completo, os médicos diagnosticaram que ela tinha um tipo sério de câncer no sangue, algo que era impossível ser curado. Seu marido, então, né, que a amava, né, desesperadamente, ele não conseguia imaginar a vida sem ela, né, ou criar sua filha de 2 anos de idade sozinho. Ele a levou para muitos oncologistas, né, e até mesmo para especialistas no exterior, para novos tratamentos. Mas todos os esforços médicos falharam e há 1 ano, Halima acabou chegando ao estágio final da doença. Os médicos não lhes davam esperança e aconselharam o marido a levá-la para casa e dar-lhe tudo o que fosse necessário para ajudá-la a ficar o mais confortável possível pelo tempo limitado de vida que ela ainda tinha. Tal era a situação de Halima. Bom, só que uma semente foi lançada no coração dela, porque antes de serem dispensados, no entanto, no hospital, né, 2 missionárias da Organização Bíblica para o Oriente Médio, tá, estavam visitando enfermos naquele hospital e se ofereceram para orar por Halima. Seu marido recusou e, com raiva, né, como todo muçulmano, exigiu que a segurança do hospital expulsasse as voluntárias cristãs. A equipe de segurança atendeu ao pedido do homem e expulsou as mulheres do hospital. Halima, no entanto, discretamente escondeu em sua bolsa um exemplar da Bíblia com um devocional que ganhara daquelas mulheres. De volta à sua própria cama em casa, esperando para morrer, ela retirou o pequeno exemplar da Bíblia de sua bolsa e começou a se debruçar sobre ele. Como
todos os muçulmanos, ela sabia que o Jesus histórico havia curado todos os tipos de doenças. Todo muçulmano sabe, tá? Que Jesus da história, sim, cura todos os tipos de doença. Quem sabe, talvez ele ainda pudesse fazer isso nos dias de hoje, ela pensou. Parecia-lhe que valia a pena tentar. Ela contou ao marido o que lera nas escrituras. Ela então perguntou se ele ligaria para o número do celular impresso na contracapa da Bíblia para perguntar se alguém poderia ir na casa dela e orar por ela. Ele respondeu, esta é apenas uma propaganda perversa da religião cristã, exclamou ele. Não é certo estarmos em contato com os cristãos e pedirmos que orem por nós. Apenas um kafir é um termo, tá, queridos? Árabe para infiel ou incrédulo. Faria isso. Se morrermos, não devemos morrer como infiéis, mas como muçulmanos fiéis. Este é o caminho real para a salvação. E essa conexão cristã só nos leva ao inferno, segundo os muçulmanos. Olhando para os filhinhos ao seu lado, agora com 5 anos, Halima começou a chorar. Ela estendeu a mão para ela, puxou-a para perto e abraçou com força, beijando seu rosto doce. A menina começou a chorar também. Isso tudo foi demais para o marido dela, que relendo, ele pegou a Bíblia, ligou para o número impresso na contracapa. Um pastor de Bíblias para o Oriente Médio atendeu. O marido de Halima descreveu os detalhes da doença de sua esposa e explicou que gostaria que alguém fosse orar por ela. Ele entregou o telefone para Halima, que também falou com o pastor. Depois de orar, pedindo orientação de Deus, o pastor chamou vários membros de sua congregação para se juntarem a ele na igreja, juntamente com a esposa do pastor. Eles se unirem em oração adicional, porque situações como esta podem ser difíceis em áreas restritas, é claro. A possibilidade de uma armadilha para matar os cristãos nunca é descartada. Então, por isso que eles têm que orar antes para ver se isso aí não era uma armadilha. Tá? Senhor, não me mande para a casa de Halima, a menos que o Senhor venha comigo, orou o pastor. Sentindo a afirmação do Senhor, ele foi para a casa dela, pedindo a 2 membros da igreja que se juntasse a ele. O marido de Halima atendeu a porta, convidou os cristãos a entrar, os levou para o quarto de sua esposa, algo extremamente incomum para um muçulmano fazer. Depois do tempo de oração, o pastor perguntou ao homem se estaria bem e se eles e os membros da sua igreja realizariam 3 dias de jejum e oração, ali mesmo em sua casa. Vamos orar e jejuar de manhã à noite, explicou o pastor. Não vamos comer nada e você deve se juntar a nós, falou ao marido. Bem, eu vou permitir que você faça suas orações de jejum nesse quarto, só porque é um dos últimos desejos dela, respondeu o marido. Mas eu não vou participar com vocês. Sua presença é tão importante para a nossa oração e jejum, também, explicou o pastor. Halima então pediu ao marido que aceitasse os pedidos do pastor, claramente contrariado, e ele finalmente cedeu. A igreja então começou a sua caminhada de oração, a sua campanha de oração, na casa de Halima, no dia seguinte, com seu marido, ainda relutante. No primeiro dia, ele fez suas refeições regularmente em sua sala do jantar, mas no segundo e terceiro dia, ele, o marido, se juntou totalmente ao jejum. Não só isso, ele cuidadosamente ouviu as orações e mensagens do evangelho pregados pelo pastor na casa. Ao seu pedido, o servo da família
as criadas e o condutor também se juntaram nessa situação. O Espírito Santo então moveu-se entre eles. No terceiro dia, Halima viu Jesus. Ela observou e sentiu que ele tocava sua cabeça com as mãos perfuradas por grandes estacas, e disse que parecia que o sangue fluía para dentro e através do corpo daquelas mãos. Até que em dado momento, ela pulou da cama quando a energia subiu para o seu corpo. Senhor Jesus, só Tu és meu Salvador, exclamava ela repetidamente, dançando e batendo palmas. Tu és meu tudo, louvado seja o Senhor, obrigada Jesus. Para surpresa dos que a cercavam, ela até começou a falar em línguas. Toda a dor desapareceu, ela anunciava. Ela, o marido e a filha se renderam diante de Jesus, o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Os servos e servas também aceitaram Jesus em seus corações e vidas. O quarto dia da campanha foi um grande momento de celebração, quando a igreja se reuniu na casa do casal para agradecer. Todos louvaram e adoraram em gratidão pela salvação daquela família. Quando o tempo de louvar e ação de graça terminou, Halima e seu marido serviram comida a todos, e Halima, claro, entrou em contato com seu oncologista, logo depois que depois de examiná-la, ele olhou para ela espantado e disse: este é um milagre total, disse ele. Seu sangue não tem células cancerígenas, você está completamente curada. Alguns dias depois, todos foram batizados e começaram a frequentar regularmente os cultos da igreja doméstica mais próxima da sua área. Na semana passada, Halima deu à luz um menino, tanto a mãe quanto o bebê, a quem chamou Abdul Mashi, que significa servo do Messias, e são saudáveis. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por aquilo que Ele continua fazendo. Ele é o Senhor, amém, queridos? Por isso que eu digo para os irmãos, deixa Deus cuidar de tudo. O impossível Ele continua fazendo. Ele é o Deus do Todo-Poderoso, do impossível, amém? Jesus declara o quê? Ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. João relata 7 declarações que completam esse eu sou. Então veja, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, aleluia. E em Apocalipse Jesus ainda disse: eu sou o alfa e o ômega, escrito no grego. Eu sou o Aleph e o Tav, que é em hebraico. Eu sou o primeiro e o último em português. Aleluia. Portanto, queridos, aquele que é o grande eu sou, nos manda não andarmos ansiosos. Para isso ele ressuscitou um homem que havia ter 4 dias no túmulo, e ele também fez isso com Halima, amém, queridos? Então, o grande eu sou, que operou na vida daquela mulher, na vida de tantos, ele está aqui também para dizer ao seu coração: eu sou o que sou e faço, e opero maravilhas. Se você crê de todo o seu coração, ele continua vivo, real, ele é poderoso para mudar a tua vida, a tua situação, aquilo que você está vivendo, porque ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando milagres e vai operar na tua vida, se você crê de todo o seu coração. Você pode dizer um amém? Queridos, aquele que é o grande eu sou,
né? Ele está aqui para abençoar a tua vida. Veja que a afirmação de Marta confirma então que ele, né, quando ela tinha desistido de toda a esperança de que seu irmão, no caso Lázaro, né, estivesse vivo, né, porque havia 3 dias que já havia passado, mas o grande eu sou, o Senhor, né, Todo-Poderoso, que continua operando, fez maravilhas naquela época, faz maravilhas até hoje e fará maravilhas, coisas que jamais possamos imaginar. Ele, né, que está aqui para dizer para você, Ele é a tua esperança, Ele é o teu grande baluarte, broquel, Ele é o teu escudo, Ele é aquele que vai te abençoar aonde quer que você for, e creia, Ele tem grandes coisas para a tua vida, se você crê de todo o seu coração. Portanto, humanamente dizendo, era impossível Lázaro ressuscitar, humanamente dizendo, era impossível Halima ser totalmente curada, era impossível, tá, queridos? Então, é como Lázaro voltar à vida, era impossível. Halima, né, ser curado de um câncer terminal no sangue, era impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? E quando o nosso Deus opera, aí a esperança volta. Nossas, queridos, ansiedades devem estar sempre debaixo da graça de Deus, que nos desafia a crer no impossível. Deus está nos desafiando nessa noite, querido. Creia no impossível do Senhor na tua vida. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui por acaso, você não veio aqui à toa, é porque Deus está falando no teu coração nessa noite, tá? Que você, se você crer de todo o seu coração, aquilo que você tem sempre orado, Deus vai abençoar a tua vida e Deus vai te responder. Creia no Deus do impossível, nesse Deus que ainda opera milagres. Porque o Senhor, Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Vamos lá para a palavra de Deus, né, em João, né, 11, do 5 ao 7, né, vamos relatar um pouquinho mais sobre essa questão que houve na ressurreição de Lázaro. João 11, 5 ao 7, que diz o seguinte, João 11, 5 ao 7, ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Interessante que o texto já começa dizendo que Jesus amava, né, Marta, Maria e Lázaro. Mas olha o que fala, né, o versículo seguinte. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Peraí, ele não amava? Quando ele soube que estava doente, ele ficou lá mais 2 dias. Ele que curou os cegos, né? Que fez milagres, ele ficou mais 2 dias. Que amor é esse? Alguém pode, né? É isso que deve ter passado no coração de Maria, de Marta. Peraí, cadê o Senhor? Ele não veio, ele ficou 2 dias lá onde ele estava. Claro que nós conhecemos a história, queridos, mas eles no dia não estavam entendendo por que o Senhor estava demorando a chegar. Por que o Senhor não veio? Ficar mais 2 dias lá no mesmo lugar onde estava. Aqui nós aprendemos algo, querido. Sabe? Se tem algo que Jesus não era ansioso. Né? Ao contrário, nós temos que aprender. Eu tenho particularmente que aprender muito nesse sentido. Porque, queridos, ele sabia o que iria acontecer, evidentemente. Os demais não. Sabe quando você está, Senhor, mas por que o Senhor está demorando a responder? Por que o Senhor está demorando a vir? Por que o Senhor não faz nada? E aí Deus está dizendo no seu coração, espera. Sabe por quê?
deixa Lázaro morrer, porque a glória do Senhor ainda há de se manifestar muito mais do que você imagina. Não é só uma doença que Ele quer curar, Ele quer ressuscitar. Ele quer fazer o impossível, amém? Sabe, queridos, talvez Deus não operou daquela forma como você gostaria que Ele fizesse, mas Ele continua dizendo: acalma o seu coração, não perturbe, porque eu vou fazer no momento certo, na hora certa, do meu jeito, vai ser muito melhor. Amém? Deixa Lázaro morrer. Lázaro aqui, querido, é a ansiedade. Deixa a ansiedade morrer. Amém? Espera no Senhor, não se turbe o vosso coração, crede em mim, disse Jesus. Acalma o seu coração, aguarda o momento certo. Veja, continua assim a palavra. Depois disso falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Primeiro ele ficou 2 dias, depois ele disse: vamos voltar para a Judéia. Então Jesus amava essa família, como nós dissemos aqui, queridos. Frequentemente ele se hospedava, inclusive em Betânia, né, que fica bem pertinho de Jerusalém. Constantemente ele estava lá, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então ele amava. Ele conhecia a dor da família, ele sabia o que aquela família estava passando, mas não reagiu imediatamente. Claro que nós sabemos que a sua demora tinha um propósito específico. Sabe quando Deus demora? Parece que demora? Pois é, Ele demora, mas tem um propósito específico. Ele pode até, né, no nosso entender, demorar, mas tudo tem um propósito, queridos. Nós temos a tendência de nos, né, ficarmos agitados para lá, para cá, querendo saber, mas por que Deus não fez ainda nada? Por que isso? Por que aquilo? Né? Os nossos porquês, todo ser humano é assim. Mas entenda, há um propósito específico em todas as coisas. Há tempo para todas as coisas neste mundo. Não é verdade? Há tempo para todas as coisas. E o propósito de Deus, ele continua, né, real, ele continua sendo um propósito que está acima da nossa expectativa. Glória a Deus por isso. Está acima daquilo que nós possamos até imaginar, queridos. Eu louvo a Deus porque Deus, né, é maravilhoso. A programação de Deus, especialmente, né, suas demoras, podem nos fazer pensar que Ele não está respondendo, né? Dá a impressão que Ele não quer responder. Parece que está demorando demais. Mas na programação dele, Ele não está demorando. Ou não está fazendo de maneira que queremos, né? Às vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, da nossa forma. Às vezes nós queremos que Deus haja daquele jeito aqui, ó, A, B, C, né? Aqui a gente quer que Deus opere dessa forma. E não é bem assim. Deus poderia ter curado aquela mulher no hospital lá, como essa história que eu contei, né? Com as 2 missionárias, mas Deus tinha algo muito maior. Ele não a curou naquele momento no hospital. Ele esperou a situação até ir no último limite, para depois operar muito mais do que a gente imagina. Assim Deus faz. Amém, queridos? É tão gostoso nós termos um Deus assim, né? Que opera no momento que a gente nem imaginava. E Deus continua até hoje operando, queridos. Então toda demora de Deus, ou pelo menos que a gente acha que é demora, tem sempre um propósito específico. É uma programação que Ele tem. Ele vai atender todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, amém?
segundo o seu cronograma, o cronograma dele, que é perfeito, né? E o seu propósito, que também é perfeito. Ele vai atender segundo o que ele determinou, porque é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É segundo o que ele determinou. Espere então pacientemente pelo seu cronograma. Nós temos que aprender a esperar em Deus pacientemente. Quem espera pacientemente alcança as misericórdias do Senhor. Quem espera pacientemente alcança as maravilhas do Senhor. Quem espera pacientemente certamente será bem-aventurado. Amém. Bem-aventurados os que aguardam, que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado. Sabe, queridos, ou seja, felizes. Todos nós temos sede e fome de justiça. Há muita injustiça nesse mundo, há muita injustiça acontecendo nesse país, há muita coisa errada acontecendo. Saiba que Deus não vai deixar nada acontecer, né, sem que Deus viesse a nos fartar com a sua justiça. Mas nós temos que esperar pacientemente, né, no momento certo. Então deixe Deus cuidar de tudo, querido. Não tente antecipar suas preocupações, suas ansiedades. Não tente fazer isso. Por exemplo, quando Abraão, né, estava esperando a promessa de Deus por um filho. E aí ele estava lá, Deus já tinha falado com ele, queria dar um filho. O que é que Abraão fez? Todo mundo sabe a história, né? Sara, Abraão, o negócio é o seguinte: eu não posso ter filhos, tal, né? Aí vem a conversa, né? Então, faz o seguinte: você vai ter um filho com a minha serva lá, com a concubina lá, tá? Naquela época era normal isso. E teve um filho com Agar, o filho chamado Ismael, que hoje nós sabemos que são os pais dos muçulmanos. Ele e Sara não esperaram pacientemente. O resultado nós sabemos muito bem qual que foi. Sabe quando a gente antecipa um problema, ou tenta antecipar, ou tenta resolver e a gente se dá mal? Né? A gente quer fazer algo que Deus falou: espera, meu filho, mas a gente não consegue esperar. A gente quer fazer do nosso jeito. Então, queridos, Ele vai atender às nossas necessidades, Ele vai cuidar, mas não se precipite. Aguarde naquele que já sabe como atuar em todas as situações. Ele sabe, Ele é Deus, Ele vai atuar e vai saber atuar na sua situação. Aguarde, tenha fé, tenha paciência. Hoje nós estamos vivendo num mundo de, né, todo mundo quer as coisas rápido, né? É o tal do fast food, né? Comida rápida, né? Quer tudo rápido, quer já a solução rápida. Querido, nós temos que aprender a aguardar, a esperar no Senhor. Espera no Senhor e Deus vai operar grandes coisas. Você está esperando algo, né? É uma casa própria, ou é um carro, ou é um emprego novo, ou sei lá o que é que você está esperando. Espera. Espera que Deus vai abençoar a tua vida. Espere em Deus. Em qualquer situação Ele opera. Não se turbe o seu coração. Porque a ansiedade, querido, que é uma antecipação de uma preocupação que você está tendo, só atrapalha. Só vai atrapalhar. Deixa então Lázaro, que é a ansiedade, morrer. Porque se ele não morrer, a glória de Deus não vai acontecer.
não vai acontecer. Mas se morrer, né, vamos testemunhar o milagre de Deus por muito tempo. Amém? Aí você vai testemunhar o que Deus pode e vai fazer com certeza na tua vida, se você deixar morrer a sua ansiedade, né? Ela é inimiga da fé. A fé é a certeza das coisas que você não está vendo. Então, aguarde, espere em Deus, tenha fé, espera que no momento certo Deus vai fazer. Você pode dizer um amém? Deixa Deus cuidar, queridos. Olha o que Deus diz na sua palavra em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lance sobre quem? Deus. Não é que você não vai ter ansiedade, você vai ter aquelas preocupações, aquela coisa. Lance sobre Deus, fale com Deus. Deus, a situação aqui está assim, assim, assado, minha vida está complicada, o Senhor sabe que eu estou precisando de uma resposta, como aquela família que eu citei aqui, do container. Certamente Deus vai providenciar algo, certamente, porque Deus é um Deus do impossível. Deus vai providenciar algo para essa família. Apenas lance sobre, né, ele a sua ansiedade. Ele vai cuidar de você, se você crer de todo o seu coração. Amém? Lance, ou seja, coloque aos pés dele, ore, fale com ele, busque a ele. Senhor, eu preciso de um retorno, de uma resposta. Fale com ele, mas é com ele, com o Senhor. Vamos aprender com a palavra, queridos. Em João 11, continuando aqui, né, os versículos 33 ao 37, agora continuando a história de Lázaro, João 11, 33 ao 37, diz o seguinte: sendo assim, ao ver Maria chorando, que aqui Jesus já estava lá em Betânia, né, ao ver ele chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. E perguntou-lhes Jesus: onde o colocastes? Eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. E aí no versículo 35, diz que Jesus chorou. A única menção, né, que fala que Jesus chorou, mas certamente ele ria e chorava como qualquer ser humano. E Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Sabe, queridos, o primeiro detalhe, né, que nós estamos vendo aqui é que João enfatiza que temos um Deus que se importa. Por que nós temos um Deus que se importa? Olha, Jesus chorou, mas peraí, Jesus não sabia que iria ressuscitar Lázaro? Claro que sabia. Então por que ele chorou? Ele devia estar rindo, né? Daqui a pouco vocês vão ver, viu? Daqui a pouco vocês vão ver o seu irmão ressuscitado. Ele deveria estar alegre, não? Mas Jesus chorou? Aqui é claro, é explícito, queridos, que Jesus se importa, né, com o ser humano. Porque quando Jesus viu o pranto, a lamentação, né, ele chorou com os que choram, tá? Abertamente, ele chorou. Ele viu a dor humana, ele sentiu também, como ser humano, ele sentiu a mesma dor.
Ele se importa com você, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com aquilo que está passando no seu coração, Ele se importa com aquilo que está acontecendo com você. Não pense que Ele está apático ou alheio, né, àquilo que está acontecendo com você. Ele se importa com você. Deixa Deus cuidar de tudo, porque Ele se importa. Ele tem os mínimos detalhes para te abençoar, porque Ele, assim como chorou ali, Ele também se entristece, né, conosco também, muitas vezes quando nós estamos tristes. Ele é, sabe, querido, Senhor, Ele se importa com a tua vida, amém? Não pense que Deus, né, é um Deus que esteja alheio, né, apático ou qualquer coisa assim, não. Ele te ama e vai cuidar da tua vida. Por isso que nós estamos aqui colocando bem claro, Ele se solidarizou com a tristeza deles. Nós temos um Deus, né, que realmente se importa muito com cada detalhe da nossa vida. Jesus mostrou que se preocupa conosco o suficiente até para chorar conosco em nossa tristeza, mesmo sabendo, né, como nós falamos, que Ele iria ressuscitá-lo. Então, Deus, Ele se importa, sabe, com os nossos sentimentos. Ele sabe o que passa no nosso coração. E por que é tão importante nós afirmarmos isso, né? Parece um sentimentalismo. Não, queridos, é porque nós precisamos entender, nós precisamos saber e afirmar no nosso coração que nós temos um Deus que se importa conosco, que nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa caminhada. Deus se importa com cada detalhe da tua vida. Sim, você é especial para Deus, Deus se importa com a tua vida, Ele sim, sabe, quer cuidar da tua vida. Às vezes a gente se sente tão... parece que todo mundo abandona, não é verdade? Parece que está todo mundo abandonando a gente, parece que todo mundo está esquecendo a gente. Não, Deus nunca esquecerá, nunca se esqueceu de você. Mas é porque, sabe, eu tenho falhado com Deus, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, eu tenho isso, aquilo. Querido, Deus ainda continua te amando da mesma forma, e se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então não precisa preocupar. 1 João 9 diz bem claro, é só confessar os seus pecados. Então busque ao Senhor, porque Ele continua se importando e te amando da mesma forma. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você está, né, sozinho, que ninguém está, todo mundo abandonando, até Deus abandona. Não, querido, não, Deus não abandona. Deus está com você se você o buscar de todo o seu coração. Se você se arrepender, Ele estará contigo, e Ele estará contigo porque Ele se importa com a tua vida. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus maravilhoso que olha todos os detalhes da nossa vida. Então aqui há uma ênfase nessa questão, porque Ele chora conosco. Este retrato constrata, né, com o conceito grego de Deus, porque o conceito grego de Deus, querido, né, que era popular naquela época, é que é um Deus sem emoções, tá? Um Deus sem emoções, sem envolvimento com os seres humanos. É mais ou menos o Deus dos muçulmanos também, o Alá, né? É um Deus que não se envolve, é um Deus que é vingança, né? Ele vai vingar, Ele não, né, vai se envolver jamais com o ser humano. Essa visão é uma visão, né, que os muçulmanos têm, que os gregos tinham e que muitos têm. Mas não, querido, Deus se importa. Jesus deixa claro aqui que Deus se importa sim com todos nós. Eu me lembro de uma muçulmana que se converteu, né, e ao se converter ela disse: a primeira coisa que eu tive muita dificuldade, né, quando eu me converti, foi chamar de Deus de Pai. Deus Pai. Porque para mim, né, eu fui criada em um sistema religioso, o Islã, em que Deus era tudo, menos Pai. Então ela teve muita dificuldade, né, no início. Mas Deus é um Pai amoroso que cuida.
porque Ele continua amando. Nós vemos, né, aqui muitas das emoções de Jesus. Ele sentiu compaixão, ele ficou, né, muitas vezes fica indignado com a questão da morte, né, que tanto afeta o ser humano. Um Deus que entristece, até mesmo se frustra. Pode acontecer. Frequentemente Jesus expressava profunda emoção e nunca devemos ter medo de revelar os nossos verdadeiros sentimentos a Ele, porque Ele nos entende, querido. Nós nunca devemos esconder, não, eu estou sentindo isso, isso, aquilo. Nós somos seres humanos, então nós temos que expressar os nossos sentimentos a Ele, porque Ele continua nos amando. Ele sentiu, né, o que nós sentimos. Seja honesto, então não tente ocultar nada do seu Salvador. Ele se importa contigo. Apenas seja honesto. Deus, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo aquilo. Queridos, Deus apenas quer que nós sejamos bem honestos com Ele, porque Deus se importa conosco. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe o que está passando no seu coração nesse momento. Ele sabe o que está, né, havendo na tua vida neste momento. Ele sabe todas as coisas. Ande em espírito, né, porque nós temos que andar em espírito. É o que nós falamos aqui de manhã hoje. Nós temos que entender que Deus quer revelar a sua vontade em nosso espírito. O Espírito Santo quer revelar em nosso espírito. E para que é tão importante Deus revelar a sua vontade, aquilo que Deus tem para você, para que você aprenda a ouvir a voz do Espírito? Por que é tão importante? Para você andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. É para que você ande em Espírito, para que a sua alma fique bem sossegada, né? Para que você fique bem tranquilo, porque Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é Deus, então deixa Deus ser Deus na tua vida. Apenas ande em espírito e você vai andar em vitória e de vitória em vitória para a glória do nome do Senhor. Ande em espírito, né? Sabe, queridos, é tão importante nós termos essa revelação. Nós estávamos falando sobre isso, né? O que é revelação? Às vezes as pessoas estão procurando revelação daqui, ali, profeta tal. Não tenho nada contra, querido, mas Deus quer falar ao seu coração diretamente. Amém? Aliás, a oração de Paulo, nós já estávamos lendo sobre isso, a oração de Paulo era exatamente para isso, para que toda a igreja na época, né, Deus revelasse em seu espírito aquilo que era a sua vontade plena e soberana, sabe? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Nós, não precisa ninguém ficar falando nada no nosso coração, não. Se falar é para confirmar aquilo que Deus já falou no nosso coração. Então apenas aprenda a ouvir a voz do Espírito. Esteja com a sua, né, o seu rádio sintonizado, né? Todo rádio tem um receptor. Então nós estávamos falando hoje de manhã, um receptor. Então aprenda a sintonizar da forma certa, porque se você não sintonizar, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ouvir só um assim, ó, tsh, né? Igual o rádio, tsh, você não vai ouvir nada, né? Sintonize na estação certa, você vai ver, vai ouvir o Espírito Santo falar no teu coração, e aí você será abençoado, e a sua alma ficará sossegada. Ele vai te guiar em caminhos mais excelentes. Amém? Quando você aprender a ouvir a voz do Espírito, Ele vai te guiar em caminhos muito mais excelentes que você possa imaginar. Ele é um Deus poderoso que continua falando. Não significa que será fácil, significa que será mais seguro. Não é fácil andar em Espírito, porque nós estamos na contramão de direção desse mundo, né? Esse mundo está com uma ideologia totalmente antagônica à palavra. Esse mundo está com uma ideologia totalmente antagônica, mas nós vamos e escolhemos viver em Espírito para quê? Para andar mais seguro. Fácil não é, mas nós vamos viver seguro no Senhor, amém? Porque
o lugar mais seguro na vida de um cristão é no centro da vontade de Deus, amém? Então, se você está no centro da vontade de Deus, ou seja, você está andando no Espírito, você estará em bons braços, ou seja, Deus vai te guiar, Deus vai te proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, amém? E você poderá dizer: até aqui o Senhor tem me guardado, tem me abençoado, o Senhor tem me conduzido, amém? Então, ande segundo os propósitos do Senhor, ande, seguro na presença do Senhor, e Ele fará grandes coisas. Veja que Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Será a perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Quem vai te separar do amor que está em Cristo Jesus? Querido, nada pode nos separar deste amor, quando nós andamos segundo a sua vontade, quando nós andamos em Espírito, quando nós andamos segundo o que Ele quer. Certamente Deus irá nos guiar e proteger, amém? Aleluia! Ande no Espírito, Fique sintonizado, igual a Silvia, está aqui, ó, o louvor, pode subir, e o pessoal não está ouvindo, Sintonize, amém? Ande em Espírito. João 11:38, pode subir o louvor. João 11:38 diz o seguinte: então novamente Jesus fica indignado em seu espírito e comovido, e dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Querido, Jesus moveu-se muito em si mesmo quando se aproximou da sepultura de Lázaro. É interessante essa passagem, Ele moveu-se muito quando se aproximou. E por que Jesus se incomodou? Porque Jesus estava incomodado com o poder do pecado e da morte no mundo. E incomoda mesmo, todas as vezes que nós vamos num velório, realmente incomoda. Porque é claro, queridos, nós temos que chorar com os que choram. Eu estive em 2 velórios recentemente, não é fácil. Realmente, nós temos que entender que há, aquela dor que é causada em relação a isso, obviamente. E Jesus também, ele ficou incomodado com isso, com certeza. Ele sentiu intensamente a perda junto à sepultura do seu amigo. E não foi assim que Deus também pretendeu que a vida fosse. Deus não criou o homem para morrer. Se você analisar, foi o pecado que trouxe, o salário do pecado, que é a morte. O pecado é que trouxe a morte. Deus não criou dessa forma. Deus não quis isso. O pecado é que trouxe. Mas podemos encontrar esperança no fato de que Cristo venceu a morte e viver, e nós podemos viver com essa esperança, que Cristo venceu a morte. A morte, querido, é uma realidade dura? Ela é, com certeza que é. Porque é o efeito do pecado. Mas até isso tem solução. Cristo venceu a morte, nós venceremos com Ele, amém? Nós temos que entender que nós vamos vencer com o Senhor Jesus, porque Ele venceu, aleluia. Então, tirai a pedra do sepulcro, disse Jesus. Então, o Senhor está dizendo para você nessa noite: tirai a pedra da sua incredulidade e veja a morte sendo derrotada pela vitória. Amém? Tirai a pedra daquilo que você não está enxergando ainda, que Ele é a ressurreição e a vida. Tirai a pedra e comece a contemplar agora o Deus que todas as coisas pode. Tirai a pedra da sua
né, daquilo que você não está enxergando, e contemple agora, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele não mudou, e Ele vai fazer você enxergar muito mais, e você vai viver uma vida em abundância, como Ele afirma na sua palavra. Tirai a pedra da sua incredulidade e começa agora a contemplar pela fé a bênção que o Senhor tem na tua vida, amém? Tirai a pedra que está fazendo com que você não enxergue, que Ele já está abençoando a tua vida. Se você crê de todo o coração, tirai a pedra e veja a morte sendo derrotada. Deixe que Deus cuide de tudo na tua vida, deixe que Deus cuide, porque Ele já está cuidando. Ouça o que Deus diz na sua palavra em Jeremias 17:8, Ele será como uma árvore. Quem? Essa pessoa que tirar a pedra. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então, querido, qual que é a conclusão que nós tiramos aqui antes de orarmos? Você está plantado em boa terra, amém? Todos estão plantados em boa terra, aleluia. Então, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Você que está plantado em boa terra, as suas raízes na palavra vão se fortalecer para a glória do nome do Senhor. Quando chegar a tempestade, essas raízes vão te sustentar para a glória do Senhor, e ainda dará muito fruto no tempo certo para a glória do Senhor. Fique de pé no seu lugar e vamos, aleluia, adorar ao Senhor. Vamos agora, neste momento, colocar diante do Senhor, né? Coloque diante do Senhor a sua vida, coloque diante do Senhor aquilo que está te afligindo, coloque diante do Senhor, né, aquilo que está te incomodando. Coloque-se diante do Senhor e tire a pedra que não está fazendo, que está fazendo com que você não enxergue a tua vitória, porque Deus quer que você enxergue nesta noite a tua vitória. Tire a pedra da incredulidade e comece agora a contemplar pela fé aquilo que Deus está preparando para a tua vida, amém? Então, comece agora a orar, comece agora a buscar, comece agora a louvar, comece agora a buscar. Nós vamos louvar e vamos adorar o Senhor. E declare em nome de Jesus a tua vitória, em nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Cante, adore, clame, maior que tudo Ele é, ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Contemple pela fé a tua vitória, querido, cantando, adorando. No louvor há libertação, no louvor há poder, no louvor há poder. O Senhor quer operar milagres nessa noite na tua vida. Se você crê de todo o coração, se você crê com toda a sua, com tudo que você pode, nós estaremos orando pela Mariana, né, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, que toda dengue que esteja na vida dessa mulher saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que não há nada que o Senhor não possa fazer, ó Deus. Então nós declaramos a vitória, nós declaramos a vitória para cada vida que aqui está, para cada vida que aqui entrou, ó Deus. Nós clamamos a Ti pela Tua intervenção. Ó quão maravilhoso é nome de Jesus. Este nome tem poder.
Este nome tem poder, este nome é poderoso. Continue cantando, continue adorando, continue louvando. Neste nome há poder, querido. Deixa que Deus cuide de tudo. A morte vencestes, o Céu véu tu rompestes, rompestes, a tumba vazia agora está. o céu te adora, proclama tua glória. Proclama a tua glória, Senhor. Ressuscitaste, vivo Tu estás vivo, Senhor. Declare, querido, declare, igreja, declare que o Senhor é poderoso, Ele é inigualável. Lance sobre Ele a tua ansiedade e Ele fará grandes coisas na tua vida. A morte Oh, a morte Ele venceu. Declare, cante com alegria. Agora está. O céu te adora. O céu te adora. Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Poderoso esse nome. Ele é poderoso. Poderoso Esse nome é o nome. Receba do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Receba a bênção do Senhor, a cura, o milagre. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Lance sobre Ele sobre a sua ansiedade. Nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus dos deuses, ó Deus poderoso, Deus santo. Nós te adoramos, Senhor. Nesta noite, Pai, nós queremos te adorar e dizer a Ti obrigado, Pai, porque verdadeiramente o Senhor, aleluia, está aqui para falar, para ministrar, ó Deus, e que venhamos, ó Pai, a Te adorar em espírito e em verdade. Revela a Tua vontade a cada coração que aqui está. Revele, ó Deus, ao coração de cada um, e que os Teus filhos, ó Pai, possam sair daqui não da maneira como entrou, mas cheios, 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 cheios da Tua presença. Ó Deus, confiando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, o Senhor não mudou as suas promessas. O Senhor, aleluia, fará grandes coisas, aleluia, nessas vidas. Lance, queridos e queridas, sobre Ele toda a tua ansiedade, e Ele cuidará de vós. Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Dá um sorriso para essa pessoa que vai pagar a sua janta e diga: que bom que você veio.